Olá, eu sou o Eduardo Starosta e este é o canal Fora de Curva. Vamos direto ao assunto. Há alguns dias, com a divulgação da primeira pesquisa para a presidência da República, nós abrimos oficialmente a temporada eleitoral brasileira. Sinceramente, até prova em contrário, nós podemos esperar para essa campanha eleitoral a mesma lenga-lenga de sempre. Quase todos os candidatos vão falar simplesmente alguma coisa para agradar nossos ouvidos, além, evidentemente, de detonar os oponentes, com denúncias de corrupção, denúncias de inexperiência, enfim, nada de novo no fronte como nas últimas décadas. Enquanto esse tipo de politização infantil continuar aqui no país, nós vamos estar condenados a ficar mais e mais tempo no atraso. Se a gente realmente quiser um futuro melhor, temos que saber como construir esse futuro sem os antigos, tradicionais e enojantes populismos e aquelas velhas formas estrambólicas que vão sempre bater de frente com a lógica. Olha só, gente, a história da riqueza do Brasil foi construída por meio de ciclos baseados em um ou poucos tipos de atividade. Vamos revisar um pouco dessa história e vamos ver que logo depois do descobrimento se começou com o pau-brasil, que dava uma tinta vermelha bem bonita, por sinal. Esse ciclo durou apenas 30 anos. Por quê? Porque a árvore que deu o nome ao nosso país acabou sendo praticamente extinta pelo extrativismo. Aí, passado esse período, 1530 adiante, nós passamos até o século XVII a priorizar a produção do açúcar aqui no Brasil, então colônia. Essa produção, esse ciclo, se encerrou como os holandeses dominavam parte do Brasil, estavam especializados nas plantações de açúcar, foram expulsos pelos portugueses e levaram o conhecimento e as mudas para as Antilhas, onde se gerou mais produtividade. Acabou o ciclo do açúcar no Brasil, considerando que nisso aí também se insere uma aptidão maior dos holandeses na área do comércio até hoje existente. A seguir, começamos com ouro de Minas, que também se estendeu para Goiás e Mato Grosso. Isso sustentou a economia brasileira entre os séculos 17 e 18, mas as minas se exauriram e voltamos à pobreza. Então, depois de algum tempo, o Brasil passou ao ciclo do algodão entre os séculos 18 e 19, que foi substituído pelo café. E o café, o grande ciclo do café, ele perdeu a força com a abolição da escravatura. Finalmente, num período mais curto, que é entre o final do século XIX e início do século XX, ocorreu o ciclo da borracha no norte do país. 40% das exportações brasileiras da época eram provenientes do látex. Mas o que aconteceu? Como é que acabou essa festinha? Mudas de seringueira acabaram sendo contrabandeadas e plantadas na Ásia. E a gente fica pensando, parece que essa história de ciclos é coisa do passado. Pô, a gente falou século XVI, XVII, XVIII, XIX, início do século XX. Mas só que isso não é tão passado, gente. Vamos pegar as exportações brasileiras do ano passado. Nada menos que 44,5% dessas exportações, um pouquinho menos da metade, foram concentradas em apenas 6 tipos de produtos. Quais são eles? Carnes, cereais, soja, minérios puros, combustível e ferro e aço fundido. Ou seja, mesmo com o indiscutível mérito das empresas que desenvolvem esses produtos, enfim, conseguem o sucesso brasileiro na exportação dessas mercadorias, a gente está falando que o Brasil ainda não transcendeu aquela dependência da exportação de praticamente só recursos naturais, quase brutos, com pouco grau de elaboração.
Para você ter uma ideia do que isso significa, em média, o quilo de produto exportado pelo Brasil é 31 centavos de dólar. Vamos ver outros países dos quais nós importamos? Vamos ver a China. 3,03 dólares é o quilo médio da importação chinesa. 4,06 dólares da Alemanha, 6,87 da Coreia do Sul e 9,66 dólares por quilo é o valor médio que nós importamos do Japão. Com esses números, a gente pode dizer que, em média, um produto japonês vale 31 vezes mais do que o produto brasileiro. Isso é uma coisa muito séria e não é nada bom. Isso significa que o nosso país não tem grande sucesso em agregar valor ao que ele produz. Em outras palavras, isso é uma forma de baixíssima produtividade no país, que é sinônimo também de uma baixa remuneração da produção e, consequentemente, uma reduzida formação de riqueza, tanto em termos de lucro das empresas, como nos salários, na remuneração dos serviços, enfim, toda a cadeia produtiva brasileira. Enquanto a gente não se preocupar em evoluir, as novidades do mundo vão cada vez mais ameaçando as nossas principais fontes de riqueza. Podem acreditar ou não, até meio engraçado, mas uma indústria canadense chamada Humpert produziu recentemente um avião que, ao invés de aço, usou a fibra de maconha, um recurso renovável que seria, segundo eles, 10 vezes mais resistente que o próprio aço. Será que é só isso? Vamos pegar o outro lado da base exportadora brasileira, além dos metais. Existem laboratórios, especialmente na Holanda, que já criam carne animal a partir do cultivo de células no laboratório. Essas experiências são caras. Um hambúrguer ainda sai perto de $1 milhão. É só uma questão de gerar conhecimento, gerar escala. Esses produtos vão estar sendo barateados e colocam sob a ameaça, no longo prazo, provavelmente colocam, acredito que sim, toda a nossa produção bovina, toda a nossa produção aviária e suína. E, além do mais, não tendo toda a necessidade de alimentar esse rebanho, grande parte da produção de soja que o Brasil produz tende ou vai tender a ficar obsoleta se isso realmente acontecer. Olha a encrenca. Lógico que isso não é uma coisa que deve se tornar realidade hoje ou amanhã. Pode ser que nem chegue a acontecer, mas pode ser que chegue a acontecer. O que eu estou querendo dizer é que esses ciclos econômicos, como acabaram no passado, os ciclos do presente também acabarão no futuro. Então, é estratégico para qualquer país que queira ter sucesso estar associado a vários ciclos de geração de valor agregado ao mesmo tempo para gerar efetivamente o desenvolvimento econômico e social. Ou seja, não vamos trabalhar com 5, 6 grupos de produto e 5, 25, 30, 40, 100, 1000, como os países realmente industrializados fazem atualmente. E voltando para as eleições, o candidato ao governo federal ou aos governos estaduais que não trabalhar nessa questão, que se chama política industrial de comércio exterior, provavelmente vai estar sendo mais um daqueles enrolões. Falar de educação, de saúde, infraestrutura, segurança e emprego é o óbvio e, portanto, simples. Pode apostar que, com pequenas variações, os candidatos vão falar a mesma coisa, vão bater na mesma tecla do piano em relação a esses assuntos. Então, o diferencial mesmo vai ser o desenvolvimento de propostas originais para empreender um país que tenha maior produtividade. Sem isso, a gente não vai ter um futuro melhor. Então, gente, vamos prestar atenção. Quem fizer propostas inovadoras, lógico que inovadoras responsáveis e não inovadoras populistas, vai merecer o nosso respeito, ou pelo menos o meu respeito, é uma opinião pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Era isso, até o próximo encontro
E se você gostou dessa postagem, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal Fora de Curva. Um abraço a todos e até a próxima.